Eles disseram que aquele navio era um dos mais seguros já construído. Milhares de pessoas acreditavam nisso. Mais de 2.000 pessoas embarcaram no Titanic convencidas de que fariam apenas mais uma travessia pelo Atlântico. Só que ninguém imaginava que aquela viagem entraria para a história. Hoje, quando alguém fala sobre o Titanic, quase todo mundo pensa a mesma coisa. Uma enorme pedra de gelo aparece no meio da escuridão e o navio bate e afunda. E parece que toda a história se resume a esse momento. Mas e se eu te disser que o iceberg foi apenas o último capítulo dessa tragédia? Porque antes da colisão acontecer, existiram várias decisões, pequenos erros e uma sequência de acontecimentos que mudou completamente o destino daquele navio. E é exatamente essa história que quase ninguém conta. Para entender tudo isso, precisamos voltar para abril de 1912. Naquela época, o mundo vivia um momento de grandes mudanças. Cidades cresciam rapidamente, novas tecnologias surgiam o tempo todo e existia uma verdadeira disputa para construir máquinas cada vez maiores e mais impressionantes. Foi nesse cenário que nasceu o Titanic. Muito antes de fazer a sua primeira viagem, ele já era conhecido no mundo inteiro. Os jornais falavam sobre o seu tamanho, as pessoas comentavam sobre o luxo e muitos acreditavam que ele representava o futuro da engenharia. Por dentro, o Titanic parecia mais um hotel de luxo do que um navio. Restaurantes elegantes, grandes escadarias, piscinas, academia, salas de leitura, tudo havia sido pensado para impressionar. Viajar naquele navio era um sonho, mas nem todos embarcaram pelos mesmos motivos. Enquanto alguns buscavam conforto, centenas de famílias estavam deixando tudo para trás para começar uma nova vida nos Estados Unidos. Muitos venderam tudo o que tinham para comprar aquela passagem. Outros se despediram da família acreditando que em poucos dias estariam recomeçando do outro lado do oceano. Cada passageiro levava uma história diferente, mas todos tinham a mesma esperança: chegar ao destino. Na manhã do dia 10 de abril de 1912, o Titanic finalmente deixou o porto de Southampton, na Inglaterra. Enquanto o navio se afastava lentamente, famílias acenavam do cais. Uma multidão observava aquele gigante desaparecer no horizonte. Todos acreditavam estar vendo o início de uma viagem histórica, e estavam, só que ninguém imaginava o verdadeiro motivo. Os primeiros dias foram tranquilos. Os passageiros caminhavam pelo convés, conversavam, aproveitavam os restaurantes, observavam o mar. Parecia que aquela seria apenas mais uma travessia comum. Mas enquanto a rotina seguia normalmente, dentro do Titanic, algo muito importante estava acontecendo do lado de fora. Outros navios começaram a enviar mensagens pelo rádio. Os avisos eram claros. Havia grandes pedras de gelo exatamente na região por onde o Titanic passaria. No começo, aquilo não assustou ninguém. Receber esse tipo de aviso fazia parte da rotina de quem navegava pelo Atlântico Norte. Mesmo assim, existe uma pergunta que continua intrigando muita gente até hoje. Se eles sabiam que havia gelo pela frente, por que continuaram seguindo viagem? A resposta é mais simples do que podemos imaginar. Naquela época, receber avisos sobre pedras de gelo fazia parte da rotina dos navios que cruzavam o Atlântico Norte. Na maioria das viagens, nada acontecia. Bastava diminuir um pouco a velocidade, redobrar a atenção e seguir viagem. O problema é que aquela noite seria diferente. O Titanic também transmitia uma enorme sensação de segurança, pois era um navio novo, moderno, construído com o que existia de melhor da engenharia da época. E talvez tenha sido justamente essa confiança que fez o perigo parecer menor do que realmente era. Enquanto isso, o navio continuava avançando, hora após hora, cada vez mais perto da região onde os outros navios haviam encontrado gelo. Sem que ninguém quase percebesse, o ambiente começou a mudar. O ar ficou gelado, a temperatura caiu rapidamente e o oceano ganhou um aspecto estranho. Quase não existiam ondas. Pode parecer um detalhe sem importância, mas não era. Normalmente, quando uma pedra de gelo está no mar, as ondas batem na sua base e formam uma faixa branca de espuma.
Essa espuma pode ajudar quem está de vigia a enxergar o gelo de longe, mas naquela noite o mar parecia um enorme espelho escuro, sem ondas, sem espuma, sem qualquer contraste. Era como tentar enxergar um objeto preto dentro de um quarto completamente escuro. E havia mais um problema. A lua praticamente não iluminava o céu. À frente do Titanic existia apenas um enorme vazio. Mesmo assim, 2 vigias continuavam observando o horizonte. Era uma tarefa cansativa. Eles precisavam manter a atenção o tempo todo, porque qualquer segundo perdido poderia fazer grande diferença. E foi exatamente isso que aconteceu. Pouco antes da meia-noite, um dos vigias percebeu uma sombra escura surgindo bem à frente do navio. No início, parecia apenas um vulto, mas conforme o Titanic se aproximava, não havia mais dúvidas. Era uma enorme pedra de gelo. Na mesma hora, ele tocou o sino de alerta. 3 badaladas. Logo depois, pegou o telefone e avisou a ponte de comando. A mensagem foi curta. Pedra de gelo à frente. Durante muito tempo, muita gente imaginou que a partir desse momento não existia mais nada que pudesse ser feito, mas isso também não é verdade. Assim que recebeu o aviso, o oficial de serviço deu uma ordem imediata: virar o navio o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, outra ordem foi dada: reduzir a força dos motores. Tudo aconteceu em questão de segundos, mas havia um problema impossível de vencer. O Titanic era gigantesco. E um navio daquele tamanho não mudava de direção de uma hora para outra. Mesmo tentando desviar, ele continuava avançando. Cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto isso, os passageiros não faziam ideia do que estava acontecendo. Alguns conversavam, outros terminavam o jantar. Muitas pessoas apenas aproveitavam aquela noite, sem imaginar que em poucos instantes as suas vidas mudariam para sempre. Então aconteceu. O lado direito do Titanic raspou lentamente em uma enorme pedra de gelo. Curiosamente, o impacto não foi um estrondo que muitos filmes mostram. Muitos passageiros quase nem perceberam que alguma coisa havia acontecido. Alguns sentiram uma leve vibração. Outros disseram que parecia que o navio tinha passado por cima de pequenas pedras. Era um impacto discreto, silencioso, e talvez tenha sido justamente isso que tornou tão perigoso, porque naquele momento quase ninguém imaginava que a água já estava entrando no navio, e o pior, os verdadeiros problemas só estavam começando. No início, quase ninguém acreditava que a situação fosse realmente grave. Para a maioria dos passageiros, aquilo parecia apenas um pequeno incidente. Afinal, as luzes continuavam acesas, os corredores estavam cheios, as músicas ainda podiam ser ouvidas. O Titanic parecia firme e seguro, quase como se nada tivesse acontecido, mas longe dos olhares dos passageiros, a realidade era completamente diferente. Os engenheiros começaram a descer para verificar os danos. A água invadia os primeiros compartimentos do navio. No início, parecia pouco, mas bastaram alguns minutos para perceber que aquilo era muito pior do que imaginavam. O Titanic havia sido projetado para continuar flutuando mesmo com alguns compartimentos alagados. Era justamente esse sistema que fazia tanta gente acreditar que era praticamente afundar aquele navio. Só que havia um detalhe: a pedra de gelo não abriu um único buraco enorme no casco. Ela fez vários rasgos enormes, espalhados por diferentes pontos. Pode parecer pouca coisa, mas foi exatamente isso que tornou a situação irreversível. A água começou a entrar em vários compartimentos ao mesmo tempo, e conforme cada um enchia, ela passava para o seguinte, como uma fileira de copos. Quando um transborda, a água inevitavelmente chega ao próximo. Era exatamente isso que estava acontecendo. Enquanto os passageiros ainda tentavam entender o porquê o navio havia parado, os engenheiros faziam uma descoberta assustadora. Depois de analisar os danos, Thomas Endres, o engenheiro responsável pelo projeto do Titanic, chegou à conclusão que ninguém queria ouvir. O navio iria afundar. Não existia nenhuma forma de impedir aquilo. A estimativa era de que restavam apenas algumas horas.
Naquele instante, a pergunta já não seria mais: será que o Titanic vai afundar? A pergunta passou a ser: quantas pessoas conseguirão sair antes disso acontecer? A notícia começou a circular discretamente entre os oficiais. Era preciso agir, mas havia um outro problema. Um problema que deixaria essa tragédia ainda maior. O Titanic não tinha botes salva-vidas o suficiente para todas as pessoas que estavam a bordo. Hoje isso parece um absurdo, mas para a época a quantidade de botes exigida por lei era baseada em regras antigas, criadas quando os navios ainda eram menores. Na prática, o Titanic seguia essas normas, mas o problema era que essas normas já estavam completamente ultrapassadas. Foi então que os oficiais começaram a preparar os botes. Só que convencer centenas de pessoas a abandonar um navio enorme, iluminado e aparentemente seguro para entrar em pequenos barcos de madeira no meio de um oceano escuro e congelante era muito mais difícil do que parece. Muitos passageiros simplesmente não queriam sair. Alguns diziam que estariam mais seguros no Titanic. Outros acreditavam que em poucos minutos tudo voltaria ao normal. Sem perceber, o tempo estava acabando. A cada minuto perdido significava menos chances de sobrevivência. Foi nesse momento que o medo começou a substituir a tranquilidade e o verdadeiro caos teve início. Os primeiros botes começaram a ser baixados e foi nesse momento que aconteceu algo que até hoje parece impossível de acreditar. Muitos deles partiram sem estar completamente cheios, não porque faltava pessoas, mas porque quase ninguém acreditava que o Titanic realmente fosse afundar. Pense por um instante, você está em um navio enorme, iluminado, quente, aparentemente seguro, então alguém pede que você abandone tudo isso para entrar em pequenos botes de madeira, no meio de uma noite escura e congelante. Parecia ser uma decisão difícil de ser tomada. Enquanto alguns embarcavam, outros diziam que era mais seguro permanecer no navio. Infelizmente, cada minuto perdido fazia diferença. Os oficiais repetiam a mesma ordem: mulheres e crianças primeiro. Foi então que começaram as despedidas. Maridos abraçavam suas esposas, pais colocavam os filhos nos botes tentando esconder o medo. Muitos acreditavam que se encontrariam novamente em poucas horas depois, mas aquele seria o último abraço de muitas famílias. Enquanto os botes desapareciam na escuridão, o Titanic começava a inclinar de forma cada vez mais evidente. Agora não existia mais dúvidas, o navio estava afundando. E foi nesse momento que uma cena marcou para sempre a memória dos sobreviventes. A orquestra continuava tocando. Até hoje não existe discussões sobre qual foi a última música, mas uma coisa é praticamente certa: os músicos permaneceram nos seus lugares até onde foi possível, não porque acreditavam que seriam salvos, mas porque queriam levar um pouco de calma às pessoas que ainda estavam a bordo. Enquanto o medo aumentava, a música continuava ecoando pelo convés, e isso tornou aquela noite ainda mais inesquecível. Enquanto isso, na sala de rádio, os operadores enviavam pedidos de socorro sem parar, mensagem pós mensagem. Eles sabiam que cada minuto podia salvar vidas. Alguns navios responderam, entre eles estava o Carpathia, e assim que recebeu a mensagem, mudou imediatamente a sua rota. Mas existia um problema: ele ainda estava longe demais, e o tempo do Titanic estava acabando. Conforme os minutos passavam, a parte da frente do Titanic desaparecia cada vez mais sobre a água. Agora o medo já havia tomado conta de todos. Andar pelo convés começava a ficar difícil. Objetos escorregavam pelo chão. A inclinação aumentava a cada minuto. Quem ainda não tinha conseguido um lugar nos botes começou a correr desesperadamente. Mesmo assim, em meio ao caos, ainda existiam gestos de coragem. Tripulantes continuavam ajudando passageiros.
alguns homens abriram mão da própria chance de escapar para mulheres e crianças embarcarem. É impossível imaginar o peso dessa decisão, porque ninguém entrou naquele navio pensando que precisaria escolher entre a própria vida e a de alguém que amava. Enquanto isso, os operadores de rádio continuavam enviando pedidos de socorro até o último instante. Sabiam que talvez aquela fosse a única esperança para centenas de pessoas. Então, pouco depois das 2 da manhã, a força da água venceu. A parte da frente do Titanic já havia desaparecido e a parte de trás começou a subir lentamente. Por alguns segundos, parecia que o navio apontava para o céu. Então, um enorme estrondo rompeu o silêncio da madrugada. A estrutura não suportou. O Titanic se partiu em 2 partes. Primeiro desapareceu a proa. Logo depois, a polpa também foi engolida pelo oceano. Em poucos minutos, o maior navio do mundo já havia deixado de existir. Mas o pior daquela noite ainda estava por vir. O Titanic desapareceu sobre o oceano. O silêncio tomou conta do Atlântico por apenas alguns segundos. Logo depois vieram gritos. Centenas de pessoas estavam na água. A temperatura era tão baixa que permanecer ali por mais alguns minutos era praticamente impossível. Muitos haviam sobrevivido ao naufrágio, mas não conseguiram sobreviver ao frio. Nos botes, quem já havia conseguido escapar assistia aquela cena sem poder fazer muita coisa. Alguns sobreviventes contaram, anos depois, que aquele foi o som mais triste que já ouviram na vida. E aos poucos os gritos foram ficando cada vez mais baixos, até desaparecerem completamente. Horas depois, o navio Carpathia finalmente chegou ao local. Os tripulantes começaram a resgatar os sobreviventes. Quando o dia amanheceu, o oceano parecia calmo. Era difícil acreditar que poucas horas antes, o maior navio do mundo havia desaparecido exatamente ali. No fim dessa tragédia, cerca de 700 pessoas sobreviveram, mais de 1.500 perderam a vida. O mundo inteiro ficou em choque, mas conforme as investigações começaram, uma coisa ficou cada vez mais clara. O Titanic não afundou apenas porque encontrou uma pedra de gelo. O iceberg foi apenas o último acontecimento. Antes dele vieram os avisos, as decisões tomadas, o excesso de confiança, as condições daquela noite, falta de botes para todos, uma sequência de pequenos acontecimentos que juntos mudaram a história para sempre. Talvez seja justamente isso que faz o Titanic continuar despertando tanta curiosidade há mais de 100 anos depois. Porque essa não é apenas a história de um navio, é a história de pessoas comuns, pessoas que embarcaram cheias de planos para o futuro, sem imaginar que estavam vivendo os últimos dias de suas vidas. E talvez a maior lição deixada pelo Titanic seja essa: as grandes tragédias quase nunca começam no momento do impacto. Na maioria das vezes, elas começam muito antes, em pequenas decisões, em detalhes que parecem sem importância e que só revelam o verdadeiro peso quando já é tarde demais. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o destino do Titanic poderia ter sido diferente? Ou depois de tudo que aconteceu, aquela tragédia era inevitável? Escreva sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de histórias reais que parecem ficção, já se inscreva no canal porque toda semana tem uma história nova para você descobrir. E eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.